lá no ano. Como vai esse povo lindo? Bom dia. Sei que vocês estão, tenho certeza, que vocês estão bem e estão se cuidando. Continue assim, viu? Mais um dia, né? Estamos aqui. Espero que vocês estejam aproveitando essas aulas. Quando eu falo essas aulas, eu volto a repetir, não são só as aulas de português ou redação, todas as videoaulas, certo? Continue participando, assistindo as videoaulas, fazendo as atividades, certo? E hoje a gente trabalha com português e redação. Por isso, resolvemos falar um pouquinho hoje sobre crônica, que assim a gente vai nas duas. Mas, vamos lá. Eu coloquei só crônica. Essa crônica que a gente vai trabalhar hoje não é só aquela crônica que a gente está acostumado a trabalhar no nosso dia a dia em sala de aula. A crônica literária, né? Que a gente faz a Olimpíada Literária, participa do concurso a Olimpíada Literária Itabaianinha, as Olimpíadas Nacionais. Elas não estão aí, mas é uma crônica mais ampla. A gente vai ver outros tipos, digamos assim. Ok? Vamos lá? Vamos começar? Então, a crônica é um gênero textual curto, escrito em prosa, geralmente produzido para meios de comunicação, como jornais, revistas, entre outros. Além de ser um texto curto, possui a vida curta. Olha, vida curta entre aspas, viu? Ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Portanto, elas estão extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas, né? Por isso, com o passar do tempo, ela perde sua validade, ou seja, fica fora do contexto. O que isso quer dizer? Que uma crônica que é produzida, que é colocada hoje no jornal, daqui a um mês ou outro, ela já perdeu a sua vida, a sua validade, digamos assim, né? Perdeu a sua vida no sentido figurado, viu? Perdeu a sua validade, por isso que diz vida curta, viu? Por quê? Porque pode não ser mais de interesse da população no geral. Pode ser de interesse de uma minoria, aí ela vai se perdendo. Isso não acontece com todas as crônicas, claro, a gente vai ver mais um pouco para frente que tem crônica que ultrapassa o tempo, né? Então, aí, viu? Mas, no geral, elas perdem a validade, digamos aqui, né? Por isso de vida curta, que ela não ultrapassa muitos tempos. Tem umas que só servem para aquele dia, aquela semana específica e pronto. A palavra crônica, vamos falar um pouquinho sobre como surgiu, né? Significado das coisas. A palavra crônica, em sua origem, está associada ao vocábulo cronos, grego, ou chronos, latim, que significa tempo. Para os antigos romanos, a palavra crônica significava o gênero, que fazia registro de acontecimentos históricos, verídicos, quer dizer, reais, que acontecia na história. Na ordem que aconteciam, né, a ordem cronológica, sem pretender se aprofundar neles ou interpretá-los. Com esse sentido, ela foi usada nos países europeus. A crônica contemporânea brasileira, também voltada para o registro jornalístico do cotidiano, surgiu por volta do século XIX. Nessa época, escritores como José de Alencar e Machado de Assis começam a usar as crônicas para o registro de modo mais literário. Por quê? Porque quando a crônica surgiu, ela só era usada para contar acontecimento do cotidiano histórico, mas voltado só mais para o jornal. Jornal, rádio, que na época a gente ouvia muito, hoje em dia não se ouve tanto, mas ainda tem. Jornal, rádio, revistas, certo? Não tinha a crônica literária ainda, quando ela não era. Viu? Aí, em outros países, tem também a época que ela não fez. A gente vai falar um pouquinho mais do nosso tempo. Então, quando chegou logo no Brasil, por volta do século XIX, eles também começaram a usar mais o tom literário, que é daí que começa a nossa crônica literária. A gente vai ver um pouquinho na frente sobre ela, que é a crônica que a gente mais trabalha em sala de aula, né? Designava aí, né? Designava o gênero, indicava o gênero, viu? Porque não significado. Se tiver alguma palavra que vocês não sabem o significado de alguma coisa, porque como a gente fala sobre um tema assim,
literário também, da literatura, tem palavras que às vezes a pessoa não sabe o significado. Vocês podem pesquisar rapidinho, né? Mas aí designava, indicava. Contemporânea, referente a tempo, no tempo que foi, aí no século XIX. Vamos lá falar um pouquinho sobre as características da crônica. Aí, essas características estão das crônicas no geral, que a gente vai ver mais para frente. Não só crônica literária, voltando, viu? Nas crônicas gerais. É claro que não está aí de todas as características. Aí são as mais que a gente trabalha, assim. O que é mais que a gente vê no nosso dia a dia. Então, é uma narrativa curta e de fácil compreensão. Isso aí é para a maioria das crônicas, dos tipos de crônica. Uso de uma linguagem simples e coloquial. Para vocês aí, simples e coloquial, elas são parecidas. Coloquial, a linguagem do dia a dia. Certo? É a linguagem que a gente usa no dia a dia, que tem gírias, tem expressões e outras coisas. Temas relacionados a acontecimentos do cotidiano. Cotidiano é dia a dia. Então, as crônicas, elas são voltadas para coisas que acontecem no nosso cotidiano. Fatos simples, corriqueiros, viu? Uso de poucos personagens, às vezes nenhum, viu? São pouquíssimos os personagens nas crônicas, às vezes não tem nenhum. Caráter crítico sobre comportamentos e situações, quer dizer, critica os comportamentos das pessoas, da sociedade, assim por diante. E uma situação daquilo ali, viu? Que a gente vive, que a sociedade vive. Uso de humor crítico, irônico e sarcástico. Segue um tempo cronológico determinado. Por isso, lembra que ela tem vida curta? Então, viu? O tempo é aquele, determina aquele tempo dela e pronto. Ele está baseado naquele tempo. Ela não vai contar uma história do futuro, nem nada disso, não. Agora, falar um pouquinho sobre os tipos de crônicas. Embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, com enredo, foco narrativo, personagens, tempo e espaço, há diversos tipos de crônicas que exploram outros gêneros textuais. Então, a gente trabalha mais, aqui nós trabalhamos mais, é a crônica literária. Ou a que está em jornais, revistas, porque são as mais conhecidas do Brasil. Na verdade, são as mais conhecidas. As outras são pouco conhecidas, pouco divulgadas, digamos assim, aprofundadas. Aí não trabalha muito. E em sala de aula, realmente, né? A literária. Vamos lá. A primeira, a crônica descritiva. Como o próprio nome já diz, né? A crônica descritiva expõe de forma mais detalhada os atributos de pessoas, animais ou objetos. Em geral, é um artigo descritivo sobre situações corriqueiras com uma linguagem dinâmica e conotativa, dando características sobre o local e ou personagens que aparecem. Se aparecer personagem, lembra que ela pode não ter personagem? Viu? Aí, conotativa aí é o sentido que não é real, o sentido figurado da palavra, viu? A palavra tem o seu significado real, que está lá no dicionário, e quando eu uso conotativo, eu não estou usando o sentido real da palavra. Crônica narrativa. A crônica narrativa apresenta elementos da narração em sua estrutura, que pode ser feita na primeira ou terceira pessoa do singular. Nesse caso, a crônica pode ser definida como um gênero literário marcado pela narração de situações cotidianas sob uma ótica individual. Quer dizer, o meu ponto de vista, o ponto de vista da pessoa que está narrando, que está escrevendo, certo? Então, aquela pessoa. É aí onde entra a crônica literária. A gente vai ver mais um pouquinho sobre ela. Nessas crônicas, não há longos trechos reflexivos ou argumentativos. Como a tipologia predominante é a narrativa, quer dizer, o tipo é o narrativo, o texto apresenta um enredo com personagens, tempo, né, e espaço. Suas principais características são humor, ação e crítica.
apesar dela ser, às vezes, uma crônica, tá no gênero literário, ela também não deixa de criticar, né? De ter um pouco de humor e ação. Continuando. Crônica dissertativa. A apresentação explícita da opinião do autor sobre determinado assunto do cotidiano é a principal característica desse tipo de crônica, que pode ser escrita em primeira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural. O que é explícita? Que você vê, você sabe, tá vendo ali, viu? É o oposto, o contrário de implícita. Então, explícita, você vê. Então, a opinião dele está lá para todo mundo ver. Crônica narrativa e descritiva, é a junção, né, das duas. Apresenta características narrativas e descritivas. De maneira intercalada, quer dizer, hora um, hora outro, né, intercalada. No decorrer do texto, com acontecimentos retratados em uma sequência temporal, quer dizer, uma sequência de tempo. Crônica humorística, que é uma das mais conhecidas, porque no jornal é uma das mais, além de ser outra, mas essa daí tem muito no jornal, eu acho que é uma das mais conhecidas. E em programas de televisão também. Aí a pessoa nem sabe que é a crônica, mas aí a pessoa está usando ali o texto que ele está falando ali, o ator está representando, humorista, no caso, às vezes é crônica humorística, e a pessoa nem se identifica com aquilo. A crônica humorística utiliza a ironia, o humor e o sarcasmo para tratar assuntos que impactam a sociedade. Como, por exemplo, política, que é um tema que, quando começa a se debater, cada um tem a sua opinião e não quer respeitar a opinião do outro, né? E economia. Economia, só quem está por dentro do assunto. Política, todo mundo acha que sabe. Uso da ironia, de comparações inusitadas ou a utilização de temas cômicos são algumas das técnicas usadas pelos cronistas. Crônica lírica. A crônica lírica apresenta uma linguagem poética e metafórica, que demonstra emoções como nostalgia, saudade e paixão. Ou seja, o texto escrito deve apresentar sentimentalismo. O que é metafórica? Referente à metáfora, né? Sentido figurado também. Viu? Metáfora, figura de linguagem. Eu acho que vocês devem ter estudado na primeira aula, se não me engano, de português. Metáfora. Bora lá. Eu acho que eu repeti as duas, não foi? Crônica lírica e crônica lírica. Mas então a gente pula. Não tem problema. Crônica poética. Podemos dizer que a crônica poética flerta com o literário, pois apresenta versos poéticos em forma de crônica, expressando sentimentos e reações de um determinado assunto. É uma crônica em versos, né? Feito em versos. É uma coisa diferente. Quase não se vê, viu? Quase não se vê. Dessas todas aí que a gente falou, né, a gente conhece mais o quê? A humorística, que está nos jornais, essas coisas, e a literária. E a crônica jornalística em si, né? Vamos lá. Que é de onde vem tudo começou, foi lá nessa época. Aliás, foi lá nesse tema, né? Que época? Nesse tema, na crônica jornalística. Esse tipo de crônica mistura tipologias textuais, quer dizer, vários tipos de textos, né? Narrativa e argumentativa, né? Então, texto narrativo, texto argumentativo, tipos de textos. Apresentando notícias ou fatos baseados no cotidiano. Então, a crônica jornalística pode ser caracterizada como um gênero que mistura fragmentos narrativos, pega lá um pouquinho da narração, em geral, pequenos fatos cotidianos são contados, para em seguida promover-se uma reflexão sobre eles. E trechos mais longos de reflexão e argumentação sobre o fato narrado. Então,
É porque mistura a narrativa com a argumentativa. Aí ele vai narrar um fato do cotidiano para depois argumentar, né? Para depois fazer uma reflexão e argumentação sobre aquilo, para poder chamar a atenção do público leitor. Eu conto algo, um preconceito, por exemplo, que alguém sofreu em algum lugar, coisa do cotidiano, né? Que preconceito é uma coisa do cotidiano, infelizmente. Infelizmente é. Aí eu vou contar um fato que alguém, e depois eu vou levar a uma reflexão, falar um pouco sobre aquilo, dar o meu ponto de vista, alguma coisa assim, e baseado em alguma coisa, e depois argumentar sobre o fato, certo? Então, ele argumenta, fala, reflete e deixa uma interrogatória, ou deixa fazer com que você fique pensando sobre aquilo. Onde você também vai querer dar a sua opinião, onde você vai dizer o que você acha, o que você pensa, o que você sente. Certo? É uma das crônicas mais utilizadas no Brasil. Crônica histórica. A crônica histórica é baseada em fatos ou fatos históricos. Porque fatos é uma coisa e fatos históricos é outra. É o que está na história, que fica lá na história, que vai passando, né? E fatos é uma coisa só que aconteceu naquele cotidiano, não quer dizer que vai entrar na história. Com personagens, tempo e espaço definidos. E com uma linguagem leve e coloquial. Olha o coloquial de novo aí. A linguagem figurada, né? A linguagem do dia a dia. A linguagem com gírias, né? Vocês utilizam... A nossa linguagem do dia a dia, resumindo, é isso, viu? A linguagem coloquial, a do dia a dia. Crônica de ensaio. Repare que algumas eu acho que vocês nunca nem ouviram falar. Aqui, o cronista faz duras críticas a instituições de poder e das relações sociais, de maneira irônica e sarcástica. Aí, o que é instituições de poder, por exemplo? A governo, Senado, entendeu? Instituições de poder. Pode ser também empresas, essas coisas. Relações sociais, relações da sociedade, né? Também entra um pouco sobre preconceito, sobre respeito, essas coisas. Relações da sociedade, relações sociais, de maneira irônica e sarcástica. Crônica filosófica. Essa última crônica. A crônica filosófica faz uma reflexão, né? Faz uma reflexão sobre um fato ou evento. É uma das mais simples, viu? Mas aí, no geral, eu creio que seja as que a gente menos vê. No geral, as crônicas que a gente mais vê, a jornalística, a de humor, que está lá no jornal também, elas são bem coisas, então, em programas de televisão, essas coisas, né? E a literária, porque a gente trabalha no nosso dia a dia em sala de aula, viu? Eu vou voltar um pouquinho para a gente dar uma revisãozinha geral e terminar. Viu? Então, a gente viu um pouquinho sobre o que é a crônica, né, que está aí, como ela surgiu, como gênero textual curto, escrito, mais para meios de comunicação, como jornais, revistas. Além de ser um texto curto, possui vida curta, né? Essa vida curta porque ela fala de fatos do cotidiano, então ela tem uma validade. Aquele fato que eu conto hoje, numa crônica, ele pode não ser mais interessante daqui a uma semana, daqui a um dia, daqui a 2 dias, depende. Tem crônicas que ultrapassam gerações, e tem outras que coisa ali. No geral, a maioria morre ali e pronto. Depois eu posso até utilizar de alguma forma, né? Aí a gente viu como surgiu a palavra, né? Onde veio a palavra crônica, né? Ela vem do cronos, grego, e dos tronos, latim, né? Os romanos... A palavra crônica designava o gênero que fazia registro de acontecimentos históricos verídicos, na ordem que aconteciam, na ordem cronológica, né? A crônica contemporânea brasileira surgiu por volta do século XIX, né? E foi nessa mesma época que Machado de Assis e José de Alencar começaram a usar as crônicas para registrar de modo mais literário. Aí é onde vai começar a surgir a crônica literária aqui no Brasil. Aí as características da crônica, repetindo, narrativa curta, de fácil compreensão, uso de uma linguagem simples e coloquial, temas relacionados a acontecimentos do cotidiano, do nosso dia a dia,
Uso de poucos personagens, às vezes não tem nenhum. Né? Caráter crítico sobre comportamentos e situações. Então, critica comportamentos e situações que a gente vivencia. Usa o humor crítico, irônico e sarcástico. Lembrando que quando eu uso humor crítico, irônico e sarcástico, não é só na crônica humorística. Lembro das outras que eu falei um pouquinho sobre ter também esse texto aí. Segue um tempo cronológico determinado. Aí a gente tem os tipos de crônicas, né? Que fala assim, embora um texto faz parte do gênero narrativo, é um texto faz parte do gênero narrativo com enredo, foco narrativo. Essas coisas são precisadas, gente, para a atividade. Enredo, foco narrativo, personagem, tempo e espaço. Há diversos tipos de crônicas. Alguns eu acho que vocês nem conheciam, não visto falar, não sei. Mas acho que não, viu? Aí a gente fala um pouquinho sobre a primeira, a crônica descritiva, né? Como o nome já diz, descritiva expõe de forma mais detalhada os atributos de pessoas, animais e objetos. Então, é mais relacionado a esse tipo de coisa, né? Em geral, é um artigo descritivo sobre situações corriqueiras, com uma linguagem dinâmica, conotativa, quer dizer, não é a linguagem real, sentido figurado, dando características sobre o local e os personagens que aparecem. Crônica narrativa, que é onde começa aí a gênero literário, né? A crônica narrativa apresenta elementos de narração em sua estrutura, que pode ser feita a primeira ou a terceira pessoa do singular. Nesse caso, a crônica pode ser definida como gênero literário, viu? Marcada pela narração. Então, quando a gente fala de gênero literário, a crônica é um gênero literário narrativo, marcado pela narração de situações cotidianas, sob uma ótica individual, quer dizer, no ponto de vista, o que eu acho, o que eu penso. Nessas crônicas não há longos trechos reflexivos ou argumentativos. Não existe isso nela, viu? Como não há longos, né? Leva a reflexão e leva o argumento, mas nada longo, nada que vá levar para se debater, diferente da crônica jornalística e de outra lá. Nada que vá se debater, viu? Não há longos trechos reflexivos. Ele leva a crônica narrativa, ela leva a reflexão e a argumentação, mas bem uma coisa bem leve. Como a tipologia predominante é a narrativa, né, o tipo narrativo, o texto apresenta um enredo com personagens, tempo e espaço. Suas principais características são humor, ação e crítica. Dissertativa. Tem a opinião explícita, quer dizer, você vê a opinião da pessoa, você lê ali ela. A opinião dela é bem clara. Certo? Esse tem primeira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural. Narrativa descritiva, é quando eu misturo as duas, intercalando, né, no decorrer do texto, e falo sobre acontecimentos retratados em uma sequência temporal. Humorística. Utiliza a ironia, o humor e o sarcasmo. Já falei que ele está muito presente em alguns programas de televisão, mesmo às vezes a gente nem sabendo. Programas humorísticos, viu, gente? Para tratar assuntos que impactam a sociedade, quer dizer, programas ou assuntos que estão lá para ser discutido na sociedade e às vezes se discute de uma forma brincalhona, viu? Digamos assim. Com a política e a economia. Política nem se fala, né? Porque política usa a ironia, comparações, são algumas das técnicas usadas pelos cronistas. A crônica lírica apresenta uma linguagem poética e metafórica, metáfora, né? Que demonstra emoções como nostalgia, saudade e paixão. Estou passando rapidinho porque a gente já está revendo, viu? A crônica lírica, eu já falamos sobre ela, lembra que eu repeti aí, deixei aí, ficou 2 vezes. Podemos dizer que é a crônica poética. Podemos dizer que a crônica poética flerta com literário, pois apresenta versos poéticos em forma de crônica, expressando sentimentos e reações de um determinado assunto, a poética. E a crônica jornalística, uma das mais usadas no Brasil. Tipologias textuais narrativa e argumentativa, né? Notícias e fatos baseados no cotidiano. A crônica jornalística pode ser caracterizada como um gênero que mistura fragmentos narrativos, né? Que, em geral, promove a reflexão, e trechos mais longos de reflexão e argumentativa sobre um fato narrado.
né? Então, é onde ele vai promover a reflexão sobre fatos cotidianos que levam a pessoa a pensar, justificar e assim por diante. Crônica histórica, né, é baseada em fatos ou fatos históricos, que a gente já expliquei nesse instante a diferença. Com personagens, tempo e espaço definidos e uma linguagem leve, coloquial, linguagem que a gente usa no dia a dia. Crônica do ensaio, aqui o cronista faz duras críticas a instituições de poder e das relações sociais. Então, o poder, as instituições de poder, eu expliquei, e as relações sociais, a relação que tem na sociedade, de maneira irônica e sarcástica. Crônica filosófica, a crônica filosófica traz uma reflexão sobre um fato ou evento, né, que tem acontecido lá no cotidiano, no nosso dia a dia. E encerramos a nossa aula de hoje. Encerramos nossa aula de hoje. Lembrando que hoje a aula serviu para português e redação, certo? E a atividade de vocês vai ser postada, prestem atenção, porque depois fica um monte de perguntas nos grupos do WhatsApp, endoidando as professoras que estão orientando. A atividade de vocês vai ser postada no grupo junto com a videoaula, certo? Então, vai ser postada no grupo junto com a videoaula. Não é para fazer no livro, não tem livro. Vocês vão ler uma crônica e vão interpretá-la e vão usar algumas coisas que tem aí. Não só a interpretação do jeito que está lá no texto, mas coisas falando sobre a crônica. Aí é bom que vocês façam enquanto estão, não enquanto estão assistindo, mas deixar aberto no celular os slides para tirar dúvida. Né? Que não precisa nem deixar a voz da professora para mexer o saco. Deixa só os slides para tirar a dúvida. Né? Aí eu vou encerrar. Certo? Voltando aí, vamos encerrar. Agradecendo por mais um dia, companhia, certo? E voltando, lembrando, a atividade vai estar no grupo do WhatsApp das escolas e a professora que está orientando vai explicar tudo direitinho como deve ser, viu? Mas já adianto que tem um texto, uma crônica, falando sobre um tema lá, que a crônica não é tão atual, a crônica não é atual, mas o tema que fala nele ainda continua atual. Nela, aliás, desculpa. Fala nela é atual. Aí tem, se eu não me engano, 7 questões e você responder bem rapidinho, certo? Copia no caderno as perguntas e responde. Por que eu devo copiar? Porque não tem no livro. Aí eu vou ter que copiar e responder. Tá vendo? Combinado? Um cheiro no coração, um abraço apertado. Sintam-se beijados e abraçados pela professora Ienes. Até a próxima.